Vaticano, 28 de setembro de 1978. A manhã começou como qualquer outra, nos corredores silenciosos do Palácio Apostólico. Às 6h45 da manhã, o secretário papal, padre John Magee, bateu à porta dos aposentos do Papa João Paulo I. Não houve resposta. Bateu novamente, mais forte desta vez. Apenas silêncio. Com o coração acelerado, o padre abriu a porta e entrou. O que viu naquele momento mudaria para sempre a história da Igreja Católica. O Papa estava sentado na cama, ainda usando os seus óculos de leitura. Nas mãos, segurava papéis. A boca estava ligeiramente entreaberta, não respirava. João Paulo I estava morto. Tinha apenas 65 anos e ocupava o trono de São Pedro há exatos 33 dias. 33 dias. Um pontificado tão breve que mal teve tempo de começar. E, no entanto, naquele curto período, algo aconteceu. Algo tão perturbador, tão perigoso, que custou a vida ao homem que deveria ser intocável. O homem que os cardeais tinham escolhido para liderar mais de 1.000 milhões de católicos. O homem que tinha sorrido e acenado para as multidões na Praça de São Pedro apenas um mês antes, cheio de esperança e planos para reformar a Igreja. A versão oficial foi rápida e definitiva: infarto do miocárdio, um ataque cardíaco súbito durante a noite, nada de suspeito, disseram. Apenas uma tragédia natural. Mas desde o primeiro momento havia algo profundamente errado com aquela história. Detalhes que não coincidiam. Procedimentos que foram ignorados, evidências que desapareceram misteriosamente. Não houve autópsia. O Vaticano recusou-se terminantemente a realizar uma, alegando que era contrário à tradição. Mas esta tradição era flexível. Tinha havido autópsias de papas antes. Por que não desta vez? Por que a pressa em embalsamar o corpo apenas 14 horas após a morte, tornando impossível qualquer exame forense posterior? As primeiras declarações oficiais continham mentiras evidentes. Disseram que o Papa tinha sido encontrado pela irmã Vincenza, uma freira que cuidava dos aposentos papais. Mas isto não era verdade. Foi o padre Magee quem o encontrou. Por que mentir sobre algo tão simples? O que mais estavam escondendo? Disseram que o Papa estava lendo A Imitação de Cristo, um texto devocional clássico. Mas testemunhas próximas afirmaram que ele segurava documentos relacionados com questões financeiras do Vaticano, documentos que depois desapareceram. Nunca foram catalogados, nunca foram mencionados novamente, como se nunca tivessem existido. Os óculos de leitura. O Papa estava usando óculos quando morreu. As pessoas que morrem de ataques cardíacos não ficam sentadas calmamente na cama com óculos perfeitamente posicionados no rosto. Há convulsões, há luta por ar, há movimento. Os óculos cairiam, mas não caíram. Ele parecia ter simplesmente adormecido enquanto lia. Pacífico, tranquilo. Como alguém que foi suavemente da consciência para a morte sem perceber a transição. Existem substâncias que podem fazer isso. Venenos sofisticados que param o coração sem deixar traços óbvios. Substâncias que eram conhecidas pelos serviços secretos de várias nações durante a Guerra Fria. Substâncias que, se administradas corretamente, podem simular perfeitamente um ataque cardíaco natural. Mas quem teria acesso ao Papa? Quem poderia administrar tal veneno sem ser detectado? A resposta é perturbadora. Muitas pessoas. O Vaticano, em 1978, não era a fortaleza de segurança que é hoje. Dezenas de pessoas tinham acesso aos aposentos papais. Comida e bebida eram preparadas por vários funcionários. Medicamentos eram administrados. Visitantes entravam e saíam. Qualquer pessoa com as conexões certas poderia encontrar uma oportunidade, e havia muitos com motivos. João Paulo I não era um papa convencional. Tinha sido eleito precisamente porque não pertencia aos círculos de poder tradicionais do Vaticano. Era visto como um reformador, um homem simples de origem humilde que planejava limpar a corrupção que se tinha instalado no coração da Igreja. Durante aqueles 33 dias, ele começou a fazer perguntas desconfortáveis. Perguntas sobre o Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião. Perguntas sobre transações financeiras suspeitas. Perguntas sobre conexões entre prelados do Vaticano e financeiros questionáveis. Perguntas sobre a loja maçônica secreta que aparentemente operava dentro dos muros do Vaticano, algo estritamente proibido pela lei canônica.
tinha em suas mãos uma lista de nomes. Cardeais, bispos, funcionários do Vaticano que supostamente pertenciam à loja maçônica Propaganda Due, conhecida como P2. Esta organização estava envolvida em escândalos políticos e financeiros em toda a Itália. E agora o Papa descobrira que tinha infiltrado a própria Cúria Romana. Planejava demitir vários altos funcionários, planejava reformar completamente o Banco do Vaticano, planejava expor publicamente a corrupção e limpar a Igreja. Tinha marcado reuniões para o final de setembro para implementar estas mudanças drásticas, mas não viveu para chegar a essas reuniões. Morreu na noite de 28 para 29 de setembro, exatamente antes de poder agir, exatamente quando se tornara demasiado perigoso para certos interesses dentro e fora do Vaticano. Nas horas após a descoberta do corpo, houve pânico controlado nos corredores do poder vaticano. Telefonemas urgentes foram feitos, reuniões secretas aconteceram, decisões foram tomadas rapidamente sobre como apresentar a morte ao mundo. A narrativa oficial foi construída com cuidado, um papa frágil, com problemas de saúde conhecidos, que simplesmente não aguentou o estresse do cargo mais importante da cristandade. Mas esta narrativa tinha problemas. João Paulo I tinha feito um exame médico completo semanas antes da sua eleição. Os médicos tinham-no declarado apto, não tinha histórico de problemas cardíacos graves, tinha pressão arterial ligeiramente elevada, mas nada alarmante para um homem da sua idade, tomava medicação preventiva. Estava em forma razoável. Mais importante, testemunhas que o viram no dia anterior à morte disseram que parecia bem, até animado. Tinha recebido visitantes, tinha trabalhado em documentos, tinha jantado normalmente, não mostrava sinais de angústia ou desconforto físico. E depois, ninguém fez inventário oficial dos pertences do Papa nos momentos após a morte, violando todos os protocolos normais. O cardeal Jean Villot, secretário de Estado do Vaticano, tomou controle da situação imediatamente após a descoberta do corpo. Foi ele quem ordenou que não se chamasse a polícia italiana. Foi ele quem decidiu que não haveria autópsia. Foi ele quem supervisionou a remoção de todos os objetos pessoais dos aposentos papais antes que qualquer inventário oficial pudesse ser feito. Villot era um dos homens mais poderosos do Vaticano. Tinha servido sob Paulo VI e esperava continuar na sua posição. Mas havia rumores de que João Paulo I planejava substituí-lo. O novo Papa desconfiava de Villot, suspeitava do seu envolvimento em transações financeiras questionáveis. Tinha preparado uma lista de mudanças que incluía a demissão do secretário de Estado. Esta lista nunca foi encontrada após a morte do Papa. Desapareceu, junto com outros documentos que estavam sobre a sua mesa de cabeceira naquela noite fatal. Villot alegou que removeu os documentos por serem de natureza sensível e que precisavam ser protegidos. Mas protegidos de quem? De investigadores? De jornalistas? Ou protegidos da luz do dia porque revelavam verdades demasiado perigosas? Nas semanas anteriores à morte, João Paulo I tinha consultado várias pessoas sobre as reformas que planejava implementar. Um dos seus confidentes era o cardeal Giovanni Benelli, arcebispo de Florença, considerado por muitos como o homem que tinha orquestrado a eleição de Luciani. Benelli tinha-lhe fornecido informações detalhadas sobre a corrupção no Banco do Vaticano e sobre as conexões com a P2. Benelli ficou devastado com a morte do Papa. Mais do que devastado, ficou profundamente suspeito. Numa conversa privada com outro cardeal, registrada anos depois, Benelli teria dito: "Mataram-no. Tenho a certeza disso. Mataram-no antes que pudesse limpar esta podridão." Quando perguntado quem eles eram, Benelli recusou-se a elaborar. Mas o medo nos seus olhos era evidente. O funeral de João Paulo I foi realizado a 4 de outubro de 1978. O caixão estava fechado, seguindo a decisão rápida de embalsamar o corpo. Centenas de milhares de pessoas encheram a Praça de São Pedro para despedir-se do Papa sorridente que mal tinham começado a conhecer. Mas havia rostos na multidão que não mostravam luto, rostos que mostravam alívio. Entre os presentes estava Lício Gelli, grão-mestre da loja maçônica P2. A sua presença no funeral era extraordinária e inapropriada.
Era conhecido como criminoso de guerra, tinha ligações com o fascismo italiano, estava envolvido em escândalos financeiros. E ainda assim, ali estava, entre dignitários e líderes religiosos, observando o enterro do Papa que tinha planejado expor a sua organização. Gelli não estava sozinho. Outros membros da P2 também estavam presentes, alguns ocupando posições proeminentes na hierarquia vaticana. Via-se nas fotografias do funeral homens que deveriam ser inimigos mortais da maçonaria, que tinham feito votos de combatê-la, mas que secretamente pertenciam à mais corrupta e perigosa loja maçônica da Itália. A P2 não era uma organização comum. Era uma estrutura de poder paralela que infiltrara todos os níveis do Estado italiano e além. Políticos, militares, serviços secretos, polícia, juízes, empresários, jornalistas, todos faziam parte desta rede. E agora descobria-se que tinha também infiltrado o Vaticano ao mais alto nível. O objetivo da P2 era controlar a Itália através da manipulação de instituições-chave. Usava chantagem, suborno, intimidação e, quando necessário, violência. Estava ligada a atentados terroristas, a golpes de Estado falhados, a assassinatos políticos. Era uma organização genuinamente sinistra, e agora um papa tinha descoberto que ela operava dentro da igreja. Michele Sindona era outro nome crucial nesta história. Banqueiro siciliano com conexões à máfia, Sindona tinha sido conselheiro financeiro do Vaticano durante anos. Tinha ajudado a reestruturar as finanças vaticanas nos anos 60, tornando-se extremamente próximo de vários prelados importantes. Era também membro da P2. Mas Sindona estava em apuros em 1978. Os seus bancos tinham colapsado, deixando buracos de milhões de dólares. Estava sendo investigado por fraude em vários países. E o pior de tudo, João Paulo I tinha começado a investigar as suas conexões com o Banco do Vaticano. O Papa tinha descoberto que Sindona tinha usado fundos vaticanos em operações ilegais, lavagem de dinheiro e possivelmente até financiamento de atividades criminosas. Numa reunião privada 2 semanas antes da sua morte, João Paulo I teria dito a um assessor: Sindona é um criminoso. Não entendo como a igreja se associou com tal homem. Vou terminar todas as relações com ele e garantir que responda pelos seus crimes. Estas palavras chegaram aos ouvidos de Sindona. E Sindona era um homem perigoso, com amigos ainda mais perigosos. Havia também Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Calvi era presidente do Banco Ambrosiano de Milão, que tinha conexões estreitas com o Banco do Vaticano. Os dois bancos estavam envolvidos em transações complexas que movimentavam milhões através de subsidiárias em paraísos fiscais. Grande parte deste dinheiro tinha origens questionáveis e destinos ainda mais questionáveis. Calvi era outro membro da P2. Era também amigo íntimo de Paul Marcinkus, um arcebispo americano que dirigia o Banco do Vaticano. Marcinkus era uma figura controversa, um prelado mais interessado em finanças do que em teologia, conhecido pela sua gestão agressiva e pouco escrupulosa dos recursos da igreja. João Paulo I desconfiava profundamente de Marcinkus. Tinha planos de o remover do Banco do Vaticano e possivelmente até iniciar processos canônicos contra ele. Marcinkus sabia disto, e Marcinkus tinha muito a perder. Se o Papa implementasse as suas reformas, décadas de transações questionáveis viriam à luz, reputações seriam destruídas. Carreiras terminariam, e possivelmente prisões aconteceriam. Na noite anterior à morte do Papa, Marcinkus teve uma reunião com Villot. Ninguém sabe exatamente o que foi discutido naquela reunião, mas no dia seguinte o Papa estava morto e Marcinkus permaneceu na sua posição. Continuou a dirigir o Banco do Vaticano durante mais 8 anos, até que os escândalos se tornaram demasiado grandes para ignorar. Há um documento perturbador que surgiu anos depois, uma carta escrita por João Paulo I, poucos dias antes da sua morte, dirigida ao cardeal Benelli. Nela, o Papa expressava preocupação com a sua própria segurança. Sinto que há forças que se opõem às mudanças necessárias, escreveu. Devo proceder com cuidado, mas também com coragem. Se algo me acontecer, saberás onde procurar a verdade. Esta carta desapareceu dos arquivos pessoais de Benelli após a sua morte em 1982, mas uma cópia tinha sido feita e guardada por um secretário do cardeal.
Esta cópia foi eventualmente entregue a um jornalista investigativo italiano que a publicou em 1987. O Vaticano nunca confirmou nem negou a sua autenticidade, limitando-se a dizer que não comenta sobre correspondência privada alegada. David Yallop, jornalista britânico, foi o primeiro a investigar seriamente a morte de João Paulo I. O seu livro, In God's Name, publicado em 1984, apresentou evidências explosivas de que o Papa tinha sido assassinado. Yallop passou 3 anos entrevistando testemunhas, analisando documentos, reconstruindo os eventos daqueles 33 dias fatídicos. As suas conclusões foram devastadoras. Segundo Yallop, havia um grupo de conspiradores dentro e fora do Vaticano que tinham motivo, meio e oportunidade para assassinar o Papa. O motivo era claro: proteger os seus interesses financeiros e políticos. O meio estava disponível: veneno que simularia um ataque cardíaco. E a oportunidade apresentava-se todas as noites, quando o Papa ficava sozinho nos seus aposentos. Yallop identificou vários suspeitos principais. Villot, que tinha acesso ilimitado ao Papa e que tomou o controle da cena do crime imediatamente. Marcinkus, que enfrentava a perspectiva de demissão e possível processo. Calvi e Sindona, que tinham muito a perder se as suas operações financeiras fossem expostas. E por trás de todos eles, a estrutura sombria da P2, coordenando ações para proteger a rede. O livro de Yallop causou sensação internacional. O Vaticano respondeu com uma negação categórica, mas curiosamente vaga. Não refutaram especificamente nenhuma das alegações de Yallop. Simplesmente disseram que a morte tinha sido natural e que especulações eram desrespeitosas à memória do Santo Padre. Mas não apresentaram qualquer evidência médica para apoiar a versão oficial. Não podiam, porque não tinha havido autópsia. John Cornwell, outro jornalista britânico, foi mais tarde contratado para escrever um livro que refutasse as alegações de Yallop. Cornwell tinha acesso aos arquivos vaticanos e entrevistou pessoas dentro da Cúria. O seu livro, A Thief in the Night, publicado em 1989, argumentava que a morte tinha sido natural e que as teorias de conspiração não tinham fundamento. Mas, curiosamente, mesmo Cornwell admitiu várias irregularidades perturbadoras. Admitiu que o Vaticano tinha mentido sobre detalhes importantes, admitiu que documentos tinham desaparecido, admitiu que havia corrupção financeira real no Banco do Vaticano. A sua conclusão final de morte natural parecia quase forçada, contradita pelas próprias evidências que ele próprio tinha apresentado. Mais tarde, Cornwell reconheceu publicamente que tinha sido demasiado confiante nas suas conclusões. Numa entrevista em 2006, admitiu: "Se pudesse reescrever aquele livro hoje, seria muito mais cético sobre a versão oficial. Havia demasiadas coisas estranhas, demasiadas coincidências, demasiadas mentiras para simplesmente as ignorar." Em 2007, o Vaticano finalmente admitiu que tinha mentido sobre circunstâncias básicas da morte, confirmou que não tinha sido uma freira quem encontrou o corpo, mas sim o secretário papal. Confirmou que os documentos sobre a mesa de cabeceira não eram textos devocionais, mas papéis relacionados com questões administrativas. Estas admissões, quase 30 anos após o fato, levantaram a questão óbvia: sobre que mais tinham mentido? A morte de João Paulo I não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma série de eventos cada vez mais sinistros. Roberto Calvi, o banqueiro de Deus, foi encontrado enforcado sob a ponte de Blackfriars, em Londres, a 18 de junho de 1982. Os seus bolsos estavam cheios de pedras e tijolos. Tinha $12.000 em várias moedas nos bolsos, pendurado ao pescoço, balançando sobre o rio Tamisa. Inicialmente, a polícia britânica classificou a morte como suicídio, mas havia problemas óbvios com esta teoria. Calvi era um homem baixo e não particularmente atlético. A ponte estava a uma distância considerável de qualquer ponto de acesso. Como teria ele escalado até aquela posição, enchido os bolsos com tijolos, amarrado a corda e saltado, tudo sem ser visto numa cidade tão movimentada como Londres? Mais importante, Calvi tinha todas as razões para permanecer vivo. Estava a negociar com as autoridades, oferecendo informações em troca de proteção. Tinha documentos escondidos que comprovavam as operações ilegais envolvendo o Banco do Vaticano, a P2 e a máfia.
Estes documentos eram a sua apólice de seguro. Enquanto estivesse vivo para os revelar, estava protegido. Ou assim pensava. Uma segunda investigação em 2002 concluiu que Calvi tinha sido assassinado. Testemunhas finalmente falaram décadas depois. Um homem admitiu ter sido contratado para transportar Calvi até a ponte. Outro descreveu como o banqueiro tinha sido estrangulado antes de ser pendurado, para parecer suicídio. A encenação tinha sido cuidadosa, mas não perfeita. Os assassinos de Calvi nunca foram condenados, apesar de julgamentos terem ocorrido. As conexões com a máfia eram óbvias, mas havia também indícios de envolvimento de serviços secretos, e sempre, pairando sobre tudo, as sombras do Vaticano. Calvi sabia demasiado. Tinha ameaçado revelar tudo se não fosse protegido, tinham-no silenciado permanentemente. Michele Sindona teve um destino igualmente sinistro. Após o colapso dos seus bancos, fugiu para os Estados Unidos. Foi eventualmente extraditado para a Itália, onde enfrentou acusações de fraude e associação com a máfia. Durante o julgamento, ameaçou revelar tudo sobre as operações do Banco do Vaticano. Disse que tinha nomes, datas, valores, que podia derrubar toda a hierarquia corrupta. A 20 de março de 1986, enquanto estava preso aguardando sentença, Sindona morreu após beber café envenenado com cianeto. Oficialmente foi registrado como suicídio. Mas Sindona não era o tipo de homem que se mataria. Era um lutador, um sobrevivente. E mesmo se quisesse morrer, como conseguiu cianeto numa prisão de segurança máxima? A verdade era óbvia para qualquer observador. Sindona tinha sido silenciado. Alguém com acesso, alguém com conexões dentro do sistema prisional, tinha lhe dado aquele café fatal. E com a sua morte, mais segredos foram para o túmulo, mais evidências desapareceram, mais perguntas ficaram sem resposta. Lício Gelli, o grão-mestre da P2, conseguiu escapar da justiça durante anos. Quando a existência da P2 foi finalmente exposta publicamente em 1981, desencadeou um escândalo político massivo em Itália. Descobriu-se que a organização tinha quase 1.000 membros, incluindo 3 ministros, 43 membros do parlamento, 43 generais e almirantes, 8 almirantes, juízes, policiais, jornalistas e empresários. Gelli fugiu para a Suíça, depois para a América do Sul. Foi eventualmente capturado e extraditado, mas nunca revelou todos os segredos da P2. Morreu em 2015, aos 96 anos, levando para o túmulo conhecimento sobre décadas de conspiração, corrupção e possivelmente assassinato. Até ao fim, manteve um sorriso enigmático quando perguntado sobre João Paulo I. A história julga-nos a todos, dizia, mas nem sempre conhece toda a verdade. Paul Marcinkus, o arcebispo que dirigia o Banco do Vaticano, nunca enfrentou acusação criminal. Protegido pela soberania vaticana, recusou-se a cooperar com investigadores italianos. Permaneceu no Vaticano até 1990, quando finalmente se reformou e regressou aos Estados Unidos. Viveu tranquilamente em Chicago até a sua morte em 2006. Nos anos que se seguiram à morte de João Paulo I, testemunhas começaram a falar, algumas de forma anônima, outras usando pseudônimos, poucas com os seus nomes reais. Uma enfermeira que trabalhava no Vaticano em 1978 deu uma entrevista perturbadora a um jornal italiano em 1993. Identificou-se apenas como Irmã Maria e recusou-se a mostrar o rosto. Eu estava de serviço naquela noite, disse ela, a voz tremendo. Não nos aposentos papais, mas próximo. Por volta da meia-noite vi 2 homens que não reconhecia caminhar pelos corredores. Usavam batas brancas como médicos, mas algo neles não parecia certo. A maneira como se moviam, furtiva, nervosa, pareciam estar a procurar certificar-se de que não eram observados. Quando perguntada por que não tinha reportado isto antes, a irmã hesitou longamente. Tive medo. No dia seguinte, quando o Papa foi encontrado morto, lembrei-me daqueles homens. Quis falar, mas uma superiora chamou-me ao seu escritório. Disse-me que seria melhor esquecer o que tinha visto, que havia coisas que não devíamos questionar, que a minha vocação e a minha segurança dependiam do meu silêncio. A irmã morreu em 1996, oficialmente de causas naturais.
Tinha apenas 58 anos. Outro testemunho veio de um guarda suíço que estava de serviço naquela noite. Décadas depois, já reformado e vivendo na Suíça, deu uma entrevista a um documentarista. Descreveu atividade incomum nos corredores vaticanos durante as horas que antecederam a descoberta do corpo do Papa. Havia movimento. Pessoas a entrar e sair de áreas que deveriam estar fechadas àquela hora. Viu o cardeal Villot passar apressadamente por volta das 3 da manhã. Parecia extremamente agitado, nunca o tinha visto assim antes. Este guarda também mencionou que, nas semanas após a morte, vários dos seus colegas foram transferidos abruptamente para outros postos. Ele próprio foi informado de que a sua rotação normal seria encurtada e que seria melhor regressar à Suíça. Senti que estavam a dispersar testemunhas, explicou. Qualquer pessoa que pudesse ter visto algo naquela noite estava sendo afastada. Era como se quisessem garantir que nunca pudéssemos comparar histórias ou fazer perguntas uns aos outros. Havia também a questão do diário de João Paulo I. Sabia-se que o Papa mantinha anotações diárias, registrando pensamentos, reuniões, decisões. Este diário nunca foi encontrado após a sua morte. Villot alegou que não existia tal diário, mas múltiplas fontes confirmaram que o Papa escrevia regularmente num caderno de couro castanho que mantinha sempre próximo. Um dos secretários papais, entrevistado anos depois, confirmou a existência do diário. Via-o todas as noites a escrever antes de dormir. Era meticuloso, registrava tudo, com quem se tinha encontrado, o que tinha sido discutido, que decisões tinha tomado ou planejava tomar. Aquele caderno continha um registro completo dos seus 33 dias como Papa, e depois da morte, simplesmente desapareceu. Se aquele diário fosse encontrado hoje, responderia muitas perguntas. Revelaria exatamente o que João Paulo I sabia sobre a corrupção no Vaticano. Mostraria que confrontos tinha tido, que ameaças tinha recebido. Mas alguém garantiu que nunca seria encontrado. Provavelmente foi destruído nas primeiras horas após a morte, junto com outros documentos comprometedores. A família de João Paulo I, especialmente o seu irmão Eduardo Luciani, sempre manteve dúvidas sobre a morte. Eduardo deu várias entrevistas ao longo dos anos expressando suspeitas. O meu irmão era saudável, insistia. Tinha alguns problemas menores como qualquer pessoa da sua idade, mas nada que sugerisse morte súbita. E a maneira como o Vaticano tratou tudo, a pressa, o segredo, a recusa em permitir autópsia, tudo isso me diz que estavam a esconder algo. Eduardo tentou pressionar por uma investigação independente, mas sem sucesso. O Vaticano era um Estado soberano, as autoridades italianas não tinham jurisdição, e dentro do Vaticano não havia vontade de reabrir o caso. A versão oficial estava estabelecida e seria defendida, não importa quantas perguntas permanecessem sem resposta. Mas as perguntas continuavam a acumular-se. Por que o Papa não tinha tocado o botão de emergência ao lado da sua cama se estava tendo um ataque cardíaco? Por que não tinha chamado por ajuda? As pessoas que morrem de ataques cardíacos geralmente têm alguns momentos de consciência, suficientes para tentar pedir socorro. João Paulo I simplesmente tinha adormecido e não acordado mais. Havia também discrepâncias sobre o horário da morte. O Vaticano inicialmente afirmou que o Papa tinha morrido por volta das 11 da noite, mas o padre Maggi encontrou-o às 6h45 da manhã, e o corpo já estava frio e rígido. Isto sugeria que a morte tinha ocorrido muito mais cedo, possivelmente às 9 ou 10 da noite anterior. Por que o Vaticano forneceria informações incorretas sobre algo tão básico? Um médico italiano que posteriormente analisou as evidências disponíveis apontou outra anomalia. O rigor mortis, o endurecimento do corpo após a morte, estava demasiado avançado para o período de tempo alegado. Se ele morreu às 11 da noite e foi encontrado às 6h45 da manhã, menos de 8 horas depois, o rigor não deveria estar tão completo, explicou o médico. O que vi nas descrições e fotografias sugere que a morte ocorreu pelo menos 10 ou 12 horas antes da descoberta do corpo. Isto significaria que morreu por volta das 7 ou 8 da noite anterior. Se isto estiver correto, levanta questões ainda mais perturbadoras. O que o Papa fez nas suas últimas horas? Com quem se encontrou? O que comeu ou bebeu? E mais importante, por que o Vaticano mentiria sobre o horário da morte?
Uma possível resposta é que queriam obscurecer a linha temporal para dificultar a identificação de quando e como um veneno poderia ter sido administrado. Se a morte ocorreu realmente às 8 da noite, então o jantar seria o momento mais provável. Mas, se alegassem que morreu às 11, depois do jantar, então qualquer investigação focaria no período errado. O médico que embalsamou o corpo, Renato Busonetti, nunca deu entrevistas detalhadas sobre o que observou. Fez apenas declarações breves, confirmando a versão oficial de ataque cardíaco. Mas médicos forenses que analisaram o seu relatório escasso notaram que faltavam detalhes cruciais. Não havia descrição do estado da pele, da rigidez dos membros, da cor dos lábios ou das unhas, todos indicadores importantes que um médico competente normalmente registraria. Busonetti morreu em 2006. Se tinha dúvidas ou conhecimento sobre a verdadeira causa da morte, levou-os consigo. Ou talvez simplesmente tivesse seguido ordens de não olhar demasiado de perto, de não fazer demasiadas perguntas, de confirmar a narrativa oficial e não criar problemas. Há quem sugira que Busonetti pode ter sido colocado numa posição impossível. Se suspeitasse de envenenamento, mas lhe dissessem que revelar isso causaria um escândalo catastrófico para a igreja destruiria a fé de milhões, causaria cisma e caos. O que faria? Protegeria a instituição ou insistiria na verdade? Para um médico devoto que tinha dedicado a vida a servir o Vaticano, a escolha teria sido agonizante. A eleição do sucessor de João Paulo I aconteceu com velocidade notável. Apenas 16 dias após a morte, os cardeais reuniram-se novamente em conclave. Era a segunda eleição papal em menos de 2 meses, uma situação sem precedentes na história moderna da Igreja. E o resultado foi igualmente surpreendente. Elegeram um papa não italiano pela primeira vez em 450 anos. Karol Wojtyła, cardeal de Cracóvia, tornou-se João Paulo II. A escolha parecia radical, revolucionária até. Um papa polaco do lado comunista da cortina de ferro, jovem e vigoroso aos 58 anos. Mas havia quem visse nesta escolha algo mais calculado. Wojtyła não tinha conexões com as finanças vaticanas, não conhecia os segredos sujos do Banco do Vaticano, não tinha sido parte das maquinações políticas da Cúria Romana. Em outras palavras, era seguro. Não faria as perguntas perigosas que João Paulo I tinha começado a te fazer. Pelo menos não imediatamente, e isso dava aos conspiradores tempo para encobrir os seus rastros, para esconder evidências, para consolidar as suas posições. O plano tinha funcionado perfeitamente. Eliminaram o Papa Reformador e substituíram-no por alguém que levaria anos a compreender a profundidade da corrupção que tinha herdado. Mas João Paulo II não era tolo. Eventualmente começou a descobrir as mesmas coisas que o seu predecessor tinha descoberto. A diferença é que foi mais cauteloso, não confrontou os corruptos abertamente, não ameaçou demissões em massa. Trabalhou lentamente e pacientemente durante anos para gradualmente limpar algumas das piores corrupções. E mesmo assim, em 13 de maio de 1981, alguém tentou matá-lo. Ali Agca, um terrorista turco, disparou 4 tiros contra João Paulo II na Praça de São Pedro. O Papa sobreviveu milagrosamente. Agca foi capturado e condenado, mas as verdadeiras motivações do atentado nunca foram completamente esclarecidas. Inicialmente culpou-se a KGB soviética. Depois, surgiram conexões com serviços secretos turcos e búlgaros. Mas havia também indícios de financiamento através de canais ligados à máfia italiana e, por extensão, à P2. João Paulo II passou o resto do seu pontificado convencido de que tinha sido salvo por intervenção divina. Mas alguns observadores notaram que, após o atentado, tornou-se ainda mais cauteloso em mexer nas estruturas de poder do Vaticano. Tinha recebido um aviso claro. Mesmo o Papa não era intocável. Mesmo o sucessor de São Pedro podia ser eliminado se tornasse demasiado inconveniente. O Banco do Vaticano continuou as suas operações questionáveis durante mais uma década após a morte de João Paulo I. Só em 1982, com o colapso do Banco Ambrosiano e o escândalo internacional que se seguiu, é que reformas sérias começaram a ser implementadas. Mas mesmo então, muitas das reformas foram superficiais. As estruturas básicas que permitiam lavagem de dinheiro e transações opacas permaneceram essencialmente intactas.
Foi só no século XXI, sob os papas Bento XVI e Francisco, que o Banco do Vaticano começou a ser genuinamente reformado. Medidas de transparência foram implementadas, auditores externos foram contratados, contas suspeitas foram fechadas. Mas este processo levou décadas, décadas durante as quais os segredos de 1978 podiam ser profundamente enterrados, testemunhas podiam morrer, documentos podiam desaparecer. Em 2003, foi realizado um simpósio acadêmico em Roma sobre os papas do século XX. Durante uma das sessões, um cardeal idoso que tinha sido jovem prelado em 1978 fez um comentário surpreendente durante uma sessão de perguntas e respostas. Todos nós que estávamos lá naqueles dias sabíamos, disse ele com voz cansada. Sabíamos que algo estava profundamente errado, mas éramos jovens, não tínhamos poder, e os que tinham poder não queriam ouvir. Quando pressionado a elaborar, o cardeal recuou, dizendo apenas: há coisas que aconteceram naqueles dias que talvez nunca sejam completamente compreendidas. A igreja é humana, composta por seres humanos com todas as suas falhas. Às vezes, essas falhas levam a tragédias. Tudo o que posso dizer é que João Paulo I era um homem bom que queria fazer o bem, e o bem nem sempre é recompensado neste mundo. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado não dito. Outros cardeais na sala ficaram visivelmente desconfortáveis. O moderador mudou rapidamente de assunto. Mas aqueles que estavam presentes entenderam a mensagem. Havia verdades que não podiam ser ditas em voz alta, mas que eram conhecidas por aqueles que tinham estado perto dos eventos. Investigadores independentes continuaram a examinar o caso ao longo das décadas. Cada novo pedaço de evidência, cada nova testemunha que falava, adicionava mais peso à teoria de assassinato. Em 2006, um programa de televisão italiano conseguiu acesso a documentos financeiros do Banco do Vaticano dos anos 70. Mostraram transferências massivas de dinheiro para contas offshore nos dias imediatamente após a morte de João Paulo I. Milhões de dólares movidos apressadamente, como se alguém estivesse a tentar esconder rastros antes que um novo papa pudesse começar a fazer perguntas. As transações foram autorizadas por Marcinkus e Villot, as mesmas duas pessoas que controlaram a cena da morte do papa e que tomaram as decisões sobre o que fazer com o corpo e com as evidências. Um ex-agente dos serviços secretos italianos, que trabalhou em operações relacionadas com a P2 nos anos 70 e 80, deu uma entrevista explosiva em 2009. Falando sob condição de anonimato, alegou que os serviços secretos italianos tinham conhecimento antecipado de que algo estava sendo planejado contra João Paulo I. Recebemos inteligência de várias fontes indicando que havia uma conspiração em andamento, disse o agente. Elementos da P2, da máfia e dentro do próprio Vaticano estavam coordenando algo. Reportamos isto aos nossos superiores, mas fomos instruídos a não interferir. Disseram-nos que eram assuntos internos do Vaticano e que não era da nossa conta. O agente continuou, visivelmente perturbado mesmo décadas depois. Quando o Papa morreu tão de repente, percebemos imediatamente o que tinha acontecido, mas já era tarde demais, e os mesmos superiores que nos tinham ordenado a não agir agora, nos ordenavam a não falar. Foi classificado como segredo de Estado. Durante décadas carreguei isto. Agora estou velho, já não tenho medo das consequências. As pessoas merecem saber a verdade. Este testemunho foi largamente ignorado pela grande imprensa italiana, possivelmente por medo de represálias legais do Vaticano ou de figuras poderosas ainda conectadas aos eventos. Mas circulou amplamente na internet e entre investigadores, adicionando mais um pedaço ao mosaico de evidências. Havia também a questão da digitalina. Este medicamento cardíaco, quando administrado em doses excessivas, pode causar paragem cardíaca que simula um ataque cardíaco natural. É particularmente difícil de detectar em autópsias, especialmente se o corpo foi rapidamente embalsamado. João Paulo I tomava pequenas doses de digitalina como parte da sua medicação regular para a pressão arterial. Um toxicologista consultado por investigadores explicou: se alguém quisesse matar o Papa de forma que parecesse natural, digitalina seria a escolha perfeita. Ele já tomava o medicamento, então ninguém acharia estranho se fosse encontrado no sistema.
Mas uma dose excessiva, digamos 10 ou 20 vezes a dose normal, pararia o coração rapidamente. A morte seria relativamente pacífica, a vítima simplesmente adormeceria e não acordaria mais. Os frascos de medicação de João Paulo I desapareceram na manhã da descoberta do corpo. Villot ordenou a remoção de todos os medicamentos dos aposentos papais. Alegou que era procedimento padrão, mas não era. Normalmente, medicações seriam inventariadas e guardadas como parte dos pertences pessoais do falecido. Por que foram removidos e presumivelmente destruídos? Nos arquivos secretos do Vaticano, existe uma secção particularmente restrita conhecida como Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Mesmo dentro deste arquivo secreto, há documentos que são classificados com níveis adicionais de restrição. Alguns estão selados por 100 anos, outros indefinidamente. Entre estes últimos, segundo rumores persistentes, estão todos os documentos relacionados com a morte de João Paulo I. Um historiador que obteve acesso parcial aos arquivos vaticanos em 2012 para investigar um tópico completamente diferente, mencionou numa conversa privada que viu referências a uma pasta Luciani com restrições extraordinárias. Perguntei se podia consultá-la para o meu trabalho, relatou ele. A resposta foi um não firme e imediato. Nem sequer me disseram o que continha. Apenas que não estava disponível para consulta por investigadores externos e que provavelmente nunca estaria. Esta pasta, se realmente existe, conteria presuntivamente todos os documentos oficiais relacionados com os 33 dias do pontificado de João Paulo I e as circunstâncias da sua morte. Relatórios médicos, correspondência, atas de reuniões, decisões tomadas. E possivelmente até investigações internas que o Vaticano pode ter conduzido discretamente ao longo dos anos. O facto de esta documentação permanecer selada décadas após os eventos, quando todos os principais envolvidos já morreram, sugere que contém informações demasiado explosivas para revelação. Não se trata de proteger a privacidade de indivíduos vivos. Trata-se de proteger a instituição da Igreja de revelações que podiam abalar a fé de milhões. Mas os segredos têm uma maneira de vazar, mesmo dos lugares mais protegidos. Em 2017, um padre que trabalhava nos arquivos vaticanos contactou anonimamente um jornalista italiano. Disse que tinha visto documentos que confirmavam que João Paulo I tinha sido envenenado. Recusou-se a fornecer cópias ou detalhes específicos com medo de ser identificado. Mas insistiu que a verdade estava lá, enterrada nos arquivos, esperando o dia em que finalmente viria à luz. A Igreja eventualmente terá que confrontar isto, disse o padre. Não podemos esconder a verdade para sempre. Cada geração que passa torna mais difícil justificar o segredo. Chegará um dia em que um papa decidirá que a verdade é mais importante do que proteger a reputação de homens mortos há décadas. Espero viver para ver esse dia. Este padre nunca mais contactou o jornalista. Tentativas posteriores de o localizar falharam. Ou tinha sido transferido, ou tinha decidido que revelar mais seria demasiado perigoso, ou possivelmente tinha sido silenciado de alguma forma. O jornalista publicou o relato do contacto inicial, mas sem evidências concretas, foi largamente tratado como mais uma teoria de conspiração. A família Luciani continuou durante anos a pressionar por respostas. Sobrinha de João Paulo I, Pia Luciani, deu várias entrevistas ao longo das décadas expressando frustração com o silêncio oficial. O meu tio era um homem bom, honesto, que dedicou a vida à Igreja, disse ela numa entrevista em 2015. Merece que a verdade sobre a sua morte seja conhecida, a família merece paz, e a Igreja devia esta honestidade aos fiéis. Pia tentou organizar um movimento para pressionar o Vaticano a reabrir oficialmente o caso. Conseguiu algumas assinaturas, algum apoio de católicos comuns, mas nenhuma atração real com a hierarquia eclesiástica. O silêncio oficial permaneceu impenetrável. Pedidos de audiência com autoridades vaticanas foram educadamente recusados. Cartas ficaram sem resposta. A mensagem era clara. Este assunto estava encerrado e não seria reaberto. Mas houve um momento, breve e tantalíssimo, em que pareceu que a verdade podia emergir. Em 2013, quando o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia, a primeira renúncia papal voluntária em 600 anos,
Especulou-se que libertaria informações explosivas após deixar o cargo. Alguns observadores sugeriram que Bento, conhecido pela sua mentalidade acadêmica e compromisso com a verdade histórica, podia finalmente abrir os arquivos sobre João Paulo I. Não aconteceu. Bento retirou-se para a vida privada dentro dos muros do Vaticano e manteve silêncio sobre a maioria dos assuntos controversos. Se sabia algo sobre 1978, levou esse conhecimento consigo para o retiro. A oportunidade passou. O Papa Francisco, eleito em 2013, trouxe uma nova era de reforma ao Vaticano. Implementou mudanças significativas nas finanças vaticanas, demitiu funcionários corruptos, aumentou a transparência. Muitos esperavam que também abordasse os mistérios históricos não resolvidos. Mas até agora não o fez. O caso de João Paulo I permanece oficialmente encerrado, oficialmente um ataque cardíaco natural, oficialmente sem mistério. Por quê? Uma possibilidade é que mesmo Francisco, com toda a sua vontade reformista, reconhece que revelar a verdade sobre 1978 causaria danos incalculáveis à Igreja. Confirmaria que a instituição foi capaz de encobrir, possivelmente até participar, no assassinato de um Papa. Destruiria a confiança de milhões, validaria todas as teorias de conspiração sobre o Vaticano. Seria uma ferida auto-infligida, da qual a Igreja podia nunca recuperar completamente. Outra possibilidade é que Francisco simplesmente não tenha acesso à verdade completa. Os segredos de 1978 podem estar tão profundamente enterrados, protegidos por tantas camadas de sigilo e por interesses tão poderosos que nem o próprio Papa consegue alcançá-los. Há estruturas dentro do Vaticano que existem independentemente de qualquer Papa individual. Burocracias que têm os seus próprios interesses e métodos de autopreservação. Um vaticanista experiente que cobriu a Santa Sé durante mais de 40 anos ofereceu uma perspectiva sombria numa entrevista em 2020. O Vaticano é como uma cebola com muitas camadas. Quanto mais fundo se vai, mais escuro fica. Há segredos dentro de segredos. Há pessoas que dedicaram as suas vidas a proteger certos segredos, e essas pessoas recrutam sucessores que continuarão a proteção. É uma cadeia ininterrupta de sigilo que atravessa gerações. Esta análise sugere que a verdade sobre João Paulo I pode permanecer escondida não por decisão de qualquer indivíduo específico, mas por inércia institucional. O sistema construído para proteger o segredo tornou-se autossustentável. Mesmo aqueles que podiam querer revelar a verdade descobrem-se incapazes de penetrar as defesas que gerações anteriores construíram. Há também considerações legais. Se o Vaticano admitisse que João Paulo I foi assassinado, abriria a porta para processos legais. Familiares podiam processar. Vítimas das fraudes do Banco do Vaticano, que podiam ter sido evitadas se o Papa tivesse vivido para implementar as suas reformas, podiam ter base para reclamações. A exposição legal seria enorme. Mais preocupante para o Vaticano seria a questão da culpabilidade institucional. Se a morte foi resultado de conspiração envolvendo oficiais vaticanos, a própria Igreja como instituição podia ser considerada responsável, não apenas moralmente, mas legalmente. As ramificações seriam impensáveis. Um advogado canônico consultado sobre esta questão explicou: a lei canônica tem provisões para lidar com crimes cometidos por clérigos, mas o assassinato de um papa é algo tão além da norma que não há realmente precedente. Se fosse provado que cardeais ou outros altos prelados conspiraram para matar o papa, tecnicamente todos os seus atos subsequentes podiam ser questionados. Ordenações que realizaram, decisões que tomaram, tudo podia ser legalmente duvidoso. Seria caos canônico. Esta perspectiva oferece outra razão pela qual a verdade pode nunca ser oficialmente reconhecida. As consequências vão muito além de embaraço histórico. Podiam abalar as próprias fundações da autoridade eclesiástica. Melhor do ponto de vista institucional, manter o segredo, não importa o custo moral. Além das evidências documentais e testemunhais, há um aspecto psicológico perturbador desta história que raramente é discutido. Os homens que alegadamente conspiraram para matar João Paulo I eram, na maioria, católicos devotos. Alguns eram sacerdotes ordenados. Villot era cardeal.
Marcinkus era arcebispo. Como podiam estas pessoas, que tinham dedicado as suas vidas à Igreja, contemplar e executar o assassinato do Santo Padre? A resposta pode estar numa forma pervertida de racionalização. Convenceram-se de que estavam protegendo a Igreja, não a prejudicando. Na mente deles, João Paulo I era uma ameaça à estabilidade institucional. As suas reformas, acreditavam, causariam escândalo, dividiriam os fiéis, enfraqueceriam a Igreja num momento em que ela já enfrentava desafios externos do secularismo e do comunismo. Era uma lógica tortuosa, mas não sem precedentes na história. Durante a Inquisição, homens santos torturavam e matavam em nome de salvar almas. Durante as Cruzadas, massacres eram justificados como serviço a Deus. A história da Igreja está manchada com atos terríveis cometidos por pessoas que acreditavam estar fazendo o trabalho divino. Um psicólogo que estudou o comportamento em organizações religiosas ofereceu esta análise. Quando pessoas investem toda a sua identidade numa instituição, quando confundem o bem-estar da instituição com o bem-estar de Deus ou da verdade, tornam-se capazes de atos que normalmente considerariam impensáveis. Convencem-se de que o fim justifica os meios, que um mal menor previne um mal maior. É uma forma de auto-engano profundo, mas muito humano. Se esta análise estiver correta, então os conspiradores de 1978 não eram monstros psicopatas. Eram pessoas que se perderam numa teia de auto-justificação, que gradualmente se convenceram de que assassinar o Papa era paradoxalmente um ato de lealdade à Igreja. Esta compreensão não os desculpa, mas talvez explique como pessoas religiosas podiam cometer um crime tão atroz. Há também a questão das confissões. Na fé católica, o sacramento da confissão oferece absolvição dos pecados para aqueles que se arrependem genuinamente. Se os conspiradores confessaram o seu crime a um padre, teriam recebido perdão divino através do sacramento. E o padre que ouviu a confissão estaria ligado pelo sigilo sacramental, incapaz de revelar o que tinha ouvido, mesmo se quisesse. Isto cria uma situação moralmente complexa. É possível, até provável, que a verdade sobre o assassinato de João Paulo I tenha sido conhecida por confessores ao longo dos anos, padres que ouviram as confissões agonizantes de homens no leito de morte, admitindo o que tinham feito. Mas estes padres não podiam e não podem falar. O sigilo da confissão é absoluto na doutrina católica. Violá-lo resultaria em excomunhão automática. Um moralista católico entrevistado sobre este dilema reconheceu a tragédia. É uma das tensões inerentes ao sacramento. A necessidade de oferecer perdão e reconciliação pode, em casos raros, proteger informações sobre crimes graves. O padre fica numa posição impossível, conhecendo a verdade, mas sendo incapaz de a revelar. Tem que confiar que Deus, no final, trará justiça de alguma forma. Esta possibilidade, que a verdade é conhecida, mas não pode ser revelada devido ao sigilo sacramental, adiciona outra camada de frustração para aqueles que buscam justiça. A verdade pode existir, pode ser conhecida por pessoas vivas, mas permanece inacessível devido a princípios religiosos que, ironicamente, foram estabelecidos para proteger a integridade espiritual. Houve momentos ao longo dos anos em que indivíduos, em confissões públicas vagas ou declarações em leito de morte, insinuaram conhecimento sobre a morte de João Paulo I. Um ex-membro da P2, entrevistado pouco antes de morrer em 2008, disse enigmaticamente: "Fizemos o que achávamos necessário. Deus nos julgará. Só posso dizer que o Papa de 33 dias sabia demasiado e não entendia como o poder realmente funciona em Roma." Quando pressionado a elaborar, o homem recusou-se, dizendo apenas: "Já disse mais do que deveria. Carreguei isto durante 30 anos. Seja o que for que aconteça após a morte, enfrentarei. Mas não vou dar aos investigadores o que eles querem. Alguns segredos vão comigo para o túmulo." Morreu 2 dias depois daquela entrevista. Declarações como esta são simultaneamente reveladoras e frustrantes. Confirmam que havia de facto uma conspiração, que algo sinistro aconteceu, mas param antes de fornecer detalhes concretos que pudessem levar a acusações ou responsabilização. É como se os conspiradores, mesmo no leito de morte, fossem incapazes de quebrar completamente o pacto de silêncio.
Há uma teoria de que este pacto de silêncio foi formalizado, que os conspiradores fizeram um juramento uns aos outros de nunca revelar a verdade completa. Juramentos assim têm precedentes em organizações secretas. A própria P2 operava com base em juramentos de lealdade que incluíam ameaças graves contra aqueles que os quebrassem. Um investigador que estudou a P2 extensivamente explicou: estes não eram apenas promessas casuais. Eram juramentos solenes, às vezes feitos com rituais elaborados. Membros juravam proteger os segredos da organização, mesmo à custa das suas próprias vidas, e sabiam que, se quebrassem estes juramentos, as consequências seriam severas, não apenas para eles, mas para suas famílias. Se tal juramento foi feito relativamente à morte de João Paulo I, explicaria a notável consistência do silêncio ao longo de décadas. Mesmo quando alguns conspiradores foram presos por outros crimes, mesmo quando enfrentaram longas penas de prisão, nenhum deles quebrou completamente e revelou toda a história. Tinham mais medo de quebrar o juramento do que das consequências legais. Havia também incentivos positivos para o silêncio. Aqueles que mantiveram o segredo foram recompensados de várias formas. Marcinkus, apesar de estar envolvido em escândalos óbvios, nunca foi processado e viveu confortavelmente na Reforma. Outros membros da rede receberam posições seguras, pensões generosas, proteção contra investigações. Por outro lado, aqueles que começaram a falar demasiado tiveram destinos sombrios. Calvi, Sindona e outros morreram violentamente. A mensagem era clara: silêncio era recompensado, conversas eram punidas. Este sistema de incentivos e punições manteve a conspiração intacta durante décadas. Mas sistemas assim têm um ponto fraco. Eventualmente todos morrem. À medida que a geração que viveu os eventos de 1978 desaparece, o poder do medo diminui. As novas gerações não sentem a mesma lealdade aos conspiradores mortos. Não têm as mesmas razões para proteger segredos de antes de terem nascido. É por isso que nas últimas 2 décadas, mais informações têm vazado do que nas 2 décadas anteriores. Pessoas que tinham informação em segunda mão, filhos de conspiradores, assistentes de figura-chave, funcionários juniores que viram coisas, estão mais dispostas a falar. Não fizeram os juramentos, não têm medo das ameaças e sentem talvez que a verdade merece finalmente emergir. A dimensão internacional desta conspiração é frequentemente subestimada. Não era apenas um assunto interno do Vaticano. Serviços secretos de múltiplas nações tinham interesse no que acontecia dentro dos muros vaticanos durante aquele período crítico da Guerra Fria. A CIA, o MI6 britânico, os serviços franceses, o Mossad israelita, a KGB soviética, todos mantinham vigilância sobre o Vaticano e tinham agentes ou informadores dentro da Cúria. Documentos desclassificados da CIA revelam que a agência americana estava profundamente preocupada com as finanças vaticanas nos anos 70. Havia medo de que dinheiro da igreja estivesse sendo usado para financiar movimentos comunistas na América Latina através de canais indiretos. Havia também interesse em garantir que o Vaticano permanecesse firmemente alinhado com o Ocidente durante a Guerra Fria. João Paulo I, com as suas simpatias pela teologia da libertação e o seu desejo de uma igreja mais próxima dos pobres, era visto com alguma desconfiança por elementos conservadores tanto dentro como fora do Vaticano. Não era visto como suficientemente anticomunista. Não era visto como suficientemente alinhado com os interesses geopolíticos americanos. Um ex-oficial da CIA, falando sob condição de anonimato em 2009, admitiu que a agência tinha interesse ativo em quem seria Papa durante aquele período. Não estou dizendo que estivemos envolvidos no que aconteceu a Luciane, esclareceu cuidadosamente. Mas estávamos certamente atentos, e quando ele morreu, houve alívio em alguns círculos. A eleição de Wojtyła foi vista como muito mais favorável aos interesses ocidentais. Esta admissão, mesmo que cautelosa, sugere que elementos dos serviços secretos americanos, pelo menos, tinham conhecimento antecipado de que algo podia acontecer a João Paulo I. Se tinham conhecimento, por que não intervieram? Por que não avisaram? A resposta pode ser que consideraram a morte do Papa, embora lamentável, não contrária aos interesses americanos. Esta é uma possibilidade profundamente perturbadora.
Sugere que a morte de João Paulo I pode ter tido dimensões geopolíticas que vão muito além de disputas internas sobre corrupção financeira. Pode ter sido parte de um jogo maior de xadrez da Guerra Fria, onde vidas individuais, mesmo a vida de um papa, eram consideradas sacrificáveis em nome de objetivos estratégicos maiores. Os soviéticos também estavam intensamente interessados no Vaticano. Sabiam que a Igreja era uma das poucas instituições globais que podiam desafiar a influência soviética, especialmente na Europa Oriental e na América Latina. A eleição de Wojtyła, um polaco anticomunista ardente, foi um golpe significativo para Moscovo. Muitos historiadores acreditam João Paulo II como tendo desempenhado um papel crucial no eventual colapso do comunismo na Europa Oriental. Mas, e se João Paulo I tivesse vivido? Teria sido igualmente eficaz contra o comunismo? Ou teria adotado uma abordagem mais conciliadora, mais focada em questões de justiça social do que em confronto ideológico? Estas são questões especulativas, mas eram certamente considerações que passaram pelas mentes de estrategas, tanto em Washington quanto em Moscovo. Há também a dimensão israelita. O Mossad mantinha vigilância estreita sobre o Vaticano devido à complexa relação entre a Igreja e Israel, especialmente no contexto do Holocausto e das políticas do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial. Documentos israelitas desclassificados mostram que tinham fontes dentro do Vaticano durante os anos 70. Um ex-agente do Mossad, entrevistado por um documentarista israelita em 2014, mencionou que tinha conhecimento de turbulência significativa dentro do Vaticano no verão e outono de 1978. Sabíamos que havia lutas de poder que o novo Papa estava a fazer inimigos? Reportamos isto a Tel Aviv. A resposta foi essencialmente: observem, mas não intervenham, não é da nossa conta. Esta postura de observar, mas não intervir, parece ter sido comum a vários serviços de inteligência. Todos sabiam que algo estava acontecendo. Ninguém fez nada para prevenir. Isto levanta questões morais profundas sobre a responsabilidade de potências internacionais que tinham conhecimento, mas escolheram não agir. Mas talvez a conexão internacional mais perturbadora seja com a máfia. A máfia siciliana e as suas contrapartes na América do Norte tinham laços históricos profundos com o Vaticano. Estes laços remontavam a séculos, quando a Igreja era uma das maiores proprietárias de terras na Sicília e precisava de proteção local para gerir as suas propriedades. Nos anos 70, estas conexões tinham evoluído. A máfia usava o Banco do Vaticano para lavar dinheiro de tráfico de drogas, extorsão e outros crimes. Em troca, fornecia serviços, proteção, eliminação de problemas, execução de tarefas que a Igreja não podia oficialmente realizar. Era uma simbiose corrupta, mas mutuamente benéfica. João Paulo I ameaçava destruir esta relação. Se limpasse o Banco do Vaticano, a máfia perderia um dos seus canais mais valiosos de lavagem de dinheiro. Não é surpresa que elementos mafiosos tivessem forte motivação para eliminar este Papa reformador. Um pentito, um membro arrependido da máfia que se tornou informador, alegou em 2001 que tinha ouvido conversas entre chefes mafiosos sobre o problema do Papa em 1978. Falavam sobre como ele estava a meter o nariz onde não devia, como estava a ameaçar operações lucrativas. E depois, subitamente, o problema resolveu-se. Ninguém disse explicitamente o que tinha acontecido, mas havia sorrisos satisfeitos, piscadelas, todos entenderam. Este testemunho nunca foi verificado independentemente, e o pentito tinha as suas próprias razões para exagerar ou inventar histórias. Mas encaixa-se no padrão mais amplo de evidências que aponta para uma conspiração envolvendo múltiplos atores, corruptos dentro do Vaticano, a loja maçônica P2, elementos da máfia e possivelmente até serviços secretos que, no mínimo, olharam para o outro lado. O que torna esta conspiração particularmente difícil de desvendar é precisamente a multiplicidade de atores envolvidos. Não havia um único mestre manipulador. Em vez disso, havia uma convergência de interesses. Diferentes grupos, por diferentes razões, todos beneficiavam da morte de João Paulo I. E essa convergência de interesses criou uma conspiração difusa, sem centro claro, quase impossível de rastrear até uma única fonte. Um investigador que estudou conspirações históricas ofereceu esta perspectiva.
As conspirações mais bem-sucedidas não são as cuidadosamente planeadas por um grupo pequeno, são as que emergem organicamente quando múltiplos atores, agindo semi-independentemente, convergem num objetivo comum. Ninguém precisa dar ordens explícitas, todos entendem o que precisa acontecer, e então fazem a sua parte sem necessariamente coordenar com os outros. Esta descrição parece aplicar-se perfeitamente ao caso de João Paulo I. Villot controlou a cena após a morte. Marcinkus protegeu os segredos financeiros. A P2 forneceu a rede de apoio. A máfia possivelmente forneceu o executor. E serviços secretos internacionais olharam discretamente para o outro lado. Cada um fez a sua parte, criando uma conspiração que era simultaneamente massiva e difusa, óbvia e impossível de provar definitivamente. À medida que décadas passaram desde aquela noite fatídica de setembro de 1978, a narrativa sobre João Paulo I começou a mudar subtilmente dentro da própria Igreja. Inicialmente havia uma tendência para minimizar o seu pontificado, tratá-lo como um interlúdio breve e insignificante entre dois papas mais importantes. Mas gradualmente, especialmente entre católicos progressistas, Luciani tornou-se uma figura quase mítica, o papa reformador que foi silenciado antes de poder realizar a sua visão. Esta mitificação tem os seus perigos. Pode exagerar o que João Paulo I realmente planejava fazer, ou podia ter conseguido. Pode transformá-lo num símbolo para agendas políticas contemporâneas que pouco têm a ver com quem ele realmente era. Mas também mantém viva a memória de que algo terrível aconteceu, que questões permanecem sem resposta, que justiça não foi feita. Houve várias tentativas ao longo dos anos de iniciar processos de beatificação para João Paulo I, o primeiro passo rumo à santidade na Igreja Católica. Estes esforços foram consistentemente bloqueados ou ignorados pela hierarquia vaticana. Oficialmente, a razão é que não há evidência suficiente de virtude heróica ou milagres atribuídos à sua intercessão. Mas observadores notam que muitos candidatos com credenciais menos impressionantes avançaram no processo. A verdadeira razão para a resistência à beatificação pode ser mais prática. Canonizar. João Paulo I inevitavelmente reacenderia questões sobre a sua morte. Investigações seriam necessárias como parte do processo. Testemunhas teriam que ser entrevistadas. Documentos examinariam. E tudo isto sob escrutínio público intenso. É exatamente o tipo de atenção que o Vaticano quer evitar. Um teólogo que trabalhou brevemente na Congregação para as Causas dos Santos mencionou numa conversa privada: há santos em espera que todos sabem que eventualmente serão canonizados, e há causas que todos sabem que nunca avançarão, não importa quantos milagres sejam alegados. Luciani, infelizmente, está na segunda categoria. É demasiado complicado, demasiado controverso. A Igreja não quer reabrir aquelas feridas. Esta admissão franca de que considerações políticas superam considerações espirituais, mesmo no processo de canonização, é reveladora sobre como a instituição opera. A santidade aparentemente pode ser inconveniente. E santos inconvenientes não são bem-vindos, não importa quão virtuosas tenham sido as suas vidas. Mas a memória de João Paulo I persiste nas bases da Igreja. Há paróquias nomeadas em sua honra, grupos de leigos dedicados a manter viva a sua memória e mensagem. Padres que pregam sobre o seu exemplo de humildade e compromisso com os pobres. Esta veneração popular, não oficial e não sancionada pela hierarquia, é em si uma forma de protesto silencioso contra o que aconteceu. Em Canale da Gordo, a pequena aldeia nas montanhas do norte de Itália, onde Albino Luciani nasceu, há um museu dedicado à sua memória. Visitantes de todo o mundo vão ali prestar homenagem ao Papa de 33 dias. O curador do museu, entrevistado em 2019, disse: as pessoas vêm aqui procurando compreender quem ele realmente era, e muitas chegam já convencidas de que foi assassinado. Não é ao museu dizer-lhes se estão certas ou erradas. Apenas apresentamos os factos da sua vida e deixamos os visitantes tirarem as suas próprias conclusões. Esta abordagem cautelosa é típica de como o assunto é tratado mesmo em Itália. Há uma consciência generalizada de que a versão oficial não é confiável.
Mas há também relutância em fazer acusações explícitas sem provas definitivas. É um estranho estado de suspensão. Todos suspeitam, poucos acusam abertamente e a verdade oficial permanece intocada. Houve propostas ao longo dos anos para exumar o corpo de João Paulo I e realizar uma autópsia forense moderna. Com as tecnologias atuais, seria possível detectar venenos que teriam sido invisíveis em 1978. Seria possível determinar com muito mais precisão a hora e causa da morte. Seria possível, finalmente, estabelecer a verdade com certeza científica. Mas todas estas propostas foram rejeitadas pelo Vaticano. O argumento oficial é que seria desrespeitoso ao falecido e contrário à dignidade do ofício papal. Mas críticos apontam que autópsias foram realizadas em outros papas ao longo da história quando havia razões. A verdadeira objeção parece ser o medo do que uma autópsia moderna podia revelar. Um cientista forense consultado sobre esta questão explicou: mesmo após 45 anos, se o corpo foi adequadamente preservado, seria possível detectar vestígios de certos venenos, especialmente metais pesados ou compostos que se ligam a ossos e cabelo. Não posso garantir que encontraríamos algo definitivo, mas há certamente uma possibilidade, e essa possibilidade é aparentemente demasiado arriscada para o Vaticano aceitar. Esta recusa em permitir investigação científica é, para muitos, a evidência mais convincente de que há algo a esconder. Se a morte foi realmente natural, como insiste o Vaticano, por que não provar isso de uma vez por todas através de exame forense? A recusa parece ser uma admissão tácita de culpa, ou pelo menos de medo de que a culpa seja provada. Em 2020, o jornalista italiano Emiliano Fittipaldi publicou um livro intitulado Avaritia, sobre corrupção financeira no Vaticano contemporâneo. No livro, incluiu um capítulo sobre João Paulo I, argumentando que os mesmos padrões de corrupção que o Papa de 33 dias tentou combater ainda existem, embora em formas mais sofisticadas. A morte de Luciani enviou uma mensagem que ressoou através de décadas, escreveu Fittipaldi. A mensagem era: há limites para a reforma. Vá longe demais, ameace os interesses errados e mesmo o Papa não está seguro. Esta mensagem moldou o comportamento de papas subsequentes, tornando-os mais cautelosos, mais calculistas, menos dispostos a confrontar diretamente a corrupção arraigada. Esta análise sugere que o legado da morte de João Paulo I vai muito além dos eventos de 1978. Estabeleceu limites implícitos sobre quanto um papa podia realmente reformar. Criou um clima de medo que persiste até hoje. E garantiu que as estruturas de poder que queriam proteger em 1978 permanecessem essencialmente intactas por mais gerações. Se isto for verdade, então o assassinato de João Paulo I foi tragicamente bem-sucedido. Não apenas eliminou um papa problemático, mas também intimidou os seus sucessores. Enviou uma mensagem clara a qualquer futuro reformador: existem consequências para ir longe demais, e estas consequências podem ser fatais. Mas há sinais de que este clima de medo pode estar finalmente a dissipar-se. Uma nova geração de líderes católicos que não viveram os eventos de 1978, que não sentem a mesma intimidação, está a exigir transparência e responsabilização. Escândalos recentes de abuso sexual e má conduta financeira criaram demanda pública por reformas profundas que não podem ser mais ignoradas ou adiadas. Neste contexto, a história de João Paulo I torna-se novamente relevante. É um exemplo histórico do que acontece quando a reforma é bloqueada por interesses arraigados. É um aviso sobre os perigos de permitir que estruturas de poder operem sem supervisão adequada. E é um lembrete de que até as instituições mais sagradas são compostas por seres humanos falíveis, capazes de atos terríveis quando sentem os seus interesses ameaçados. Chegamos ao final desta investigação com um mosaico de evidências que, tomadas em conjunto, pintam um quadro perturbador, mas convincente. João Paulo I, um homem bom que queria fazer o bem, foi quase certamente assassinado por forças dentro e conectadas ao Vaticano, que viam as suas reformas como ameaça existencial aos seus interesses.
O método foi provavelmente envenenamento, executado de forma a simular morte natural. O encobrimento foi rápido, eficiente e sustentado através de décadas por uma combinação de sigilo institucional, intimidação e eliminação de testemunhas. As evidências individuais, as mentiras sobre circunstâncias básicas da morte, a recusa de autópsia, o desaparecimento de documentos e medicamentos, os testemunhos de pessoas que viram coisas estranhas, as mortes misteriosas de figuras-chave nos anos subsequentes, a recusa continuada de permitir. Investigação forense. Podem ser descartadas individualmente como coincidências ou anomalias menores, mas coletivamente formam um padrão que é impossível de ignorar. A história oficial simplesmente não resiste ao escrutínio. Demasiadas coisas não fazem sentido, demasiadas pessoas mentiram, demasiados documentos desapareceram, demasiadas testemunhas morreram convenientemente. E, acima de tudo, a recusa persistente do Vaticano em permitir qualquer investigação real sugere fortemente que há verdades que não querem reveladas. Mas reconhecer que houve provavelmente um assassinato não responde todas as questões. Quem exatamente deu a ordem final? Quem administrou o veneno? Quem coordenou o encobrimento? Estas perguntas específicas podem nunca ser respondidas definitivamente. Os principais conspiradores estão todos mortos, os documentos que podiam incriminá-los foram destruídos ou permanecem selados indefinidamente. O que podemos dizer com razoável certeza é que havia múltiplos atores com motivo e oportunidade. Villot, que enfrentava demissão e queria proteger o status quo. Marcinkus, cujas operações financeiras questionáveis estavam sendo investigadas pelo Papa. Calvi e Sindona, cujos impérios financeiros corruptos dependiam da cumplicidade vaticana. A P2, que via o Papa como ameaça aos seus planos de controlar as instituições italianas. E possivelmente até elementos da máfia e de serviços secretos internacionais que tinham os seus próprios interesses na manutenção das estruturas de poder existentes. Esta multiplicidade de conspiradores torna o crime simultaneamente óbvio e improvável. Óbvio, porque tantos beneficiaram da morte do Papa e porque o padrão de evidências aponta claramente para assassinato. Improvável porque exigiria coordenação entre tantos atores diferentes, muitos dos quais normalmente não trabalhariam juntos, e, no entanto, aconteceu. A convergência de interesses criou uma conspiração que, embora difusa, foi eficaz. O legado desta conspiração estende-se até ao presente, moldou a maneira como papas subsequentes abordaram reforma, criou um clima de medo e cautela que persiste nas estruturas de poder vaticanas, e estabeleceu precedente de que a instituição se protegerá, mesmo ao custo da verdade e da justiça. Mas há também um legado de resistência, investigadores que se recusaram a aceitar a versão oficial, jornalistas que continuaram a fazer perguntas desconfortáveis, católicos comuns que mantêm viva a memória de João Paulo I e exigem que a verdade eventualmente venha à luz. Esta resistência, embora não tenha ainda produzido revelação oficial completa, mantém pressão sobre a instituição e garante que o assunto não é esquecido. O que traria finalmente resolução a este caso? A abertura dos arquivos secretos seria um começo. A exumação e autópsia forense do corpo forneceria evidência científica. O testemunho de qualquer conspirador sobrevivente ou pessoa com conhecimento direto seria valioso. Mas, acima de tudo, seria necessária vontade institucional dentro do Vaticano de confrontar esta história honestamente. Essa vontade não existe atualmente. O Papa Francisco, apesar das suas reformas em muitas áreas, não mostrou disposição para reabrir oficialmente este caso. Talvez considere que os danos de revelar a verdade superariam os benefícios. Talvez tema a reação dos fiéis se confirmasse que um Papa foi assassinado por conspiradores dentro da própria Igreja. Ou talvez simplesmente não tenha acesso à verdade completa, protegida como está por camadas de segredo construídas ao longo de décadas. Há quem argumente que a verdade sobre eventos de há quase 50 anos já não importa, que os culpados estão mortos, que a Igreja mudou desde então. Que reabrir velhas feridas serviria apenas para causar dor sem propósito construtivo. Esta é uma perspectiva que prioriza a estabilidade institucional sobre justiça histórica. Mas há uma contra-argumentação poderosa.
A verdade importa não apenas por si mesma, mas porque informar o presente e o futuro. Se a Igreja nunca confronta honestamente este episódio da sua história, como pode garantir que nada semelhante acontecerá novamente? Como pode reconstruir confiança com fiéis que suspeitam, com razão, que a instituição é capaz de encobrimento massivo? Como pode pregar verdade e justiça ao mundo se não pratica essas virtudes internamente? A morte de João Paulo I é um teste para a Igreja Católica. Um teste de se estar disposta a confrontar as suas próprias falhas, por mais doloroso que seja. Um teste de se instituições humanas podem transcender o instinto de autopreservação e escolher transparência sobre segredo. Até agora, a Igreja falhou este teste. Mas não é tarde demais para mudar de curso. Enquanto isso, a história permanece não resolvida. Albino Luciani, o papa sorridente de origem humilde que sonhava com uma igreja mais pobre e mais próxima do Evangelho, jaz enterrado nas grutas vaticanas sob a Basílica de São Pedro. As circunstâncias da sua morte permanecem oficialmente um mistério natural, um ataque cardíaco súbito que encerrou tragicamente, mas inocentemente, um pontificado promissor. Mas para aqueles que examinaram as evidências, que ouviram as testemunhas, que notaram os padrões perturbadores, a verdade é clara. João Paulo I foi silenciado porque queria limpar a corrupção. Foi assassinado porque ameaçava interesses poderosos. Foi eliminado porque representava mudança que muitos dentro e fora do Vaticano consideravam intolerável. Esta verdade não oficial, mantida viva por investigadores persistentes e pela memória popular, permanece em tensão com a verdade oficial do Vaticano. E nesta tensão reside a questão central que define este caso. Quem controla a narrativa histórica? Aqueles no poder que querem proteger a instituição? Ou aqueles que insistem que a verdade, por mais desconfortável, deve ser conhecida? Por enquanto, a resposta permanece incerta. A versão oficial mantém-se protegida pelo poder e prestígio da Igreja Católica, mas as fissuras nessa narrativa continuam a crescer. Cada novo testemunho, cada documento que vaza, cada recusa do Vaticano em permitir investigação real, adiciona mais peso à contranarrativa de conspiração e assassinato. Talvez nunca tenhamos confissão oficial completa. Talvez os arquivos permaneçam selados para sempre. Talvez a verdade definitiva morra com a última testemunha. Mas mesmo assim, a história de João Paulo I serve como lembrete poderoso de que poder sem responsabilização é perigoso, que instituições sem transparência podem esconder crimes terríveis e que a busca pela verdade, mesmo quando oficialmente desencorajada, é essencial para qualquer sociedade que valorize justiça. A pergunta final não é se João Paulo I foi assassinado. As evidências tornam isso quase certo. A pergunta é se a Igreja Católica algum dia terá a coragem de admiti-lo. E essa resposta dirá muito não sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro da instituição que afirma ser guardiã da verdade moral no mundo. O Papa de 33 dias merece justiça, os fiéis merecem honestidade. E a história merece a verdade. Não importa quanto tempo demore para emergir das sombras onde foi enterrada há quase meio século.